a mais um episódio do podcast Juntando os Pontos. Me chamo Maria Cecília e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que mistura ciência, humanidade, propósito e esperança. A trajetória médica dentro da oncologia. Então preparem o coração porque o episódio de hoje promete muitas reflexões. Olá, eu sou Valentina Vasconcelos, estudante de medicina do 7º período. E hoje a gente está recebendo aqui o Dr. Irã Costa com episódio sobre experiência na trajetória médica e na oncologia. Ele é formado em medicina, residência em clínica médica, especialização em oncologia, mestre em medicina interna, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, da Sociedade Brasileira de Cancerologia, da Sociedade Americana de Clínica Oncológica, doutor em Oncologia pelo Instituto Nacional de Câncer, MBA Executivo em Gestão de Saúde pelo Instituto Israelita Albert Einstein, oncologista da Oncologia DOR Pernambuco. Atualmente é diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia, diretor executivo de Relações Institucionais na Clínica Florence, Recife, e consultor da GCI, Gestão Hospitalar, e conselheiro da Comunidade de Inovação em Saúde, Porto Digital. Então, doutor Irã, boa noite, seja bem-vindo ao nosso episódio. Eu gostaria de começar te perguntando, quando tiramos os títulos e os cargos, quem é o senhor? Olá, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. Cecília, Valentina, obrigado ao convite aos alunos da Maria Nassau, ao podcast Juntando os Pontos. Tá, eu sou uma pessoa, quando se tira toda essa armadura aí, eu sou o pai de 3 filhos, Heitor, Camila e Vitor. Eu sou o esposo de Carol. Eu sou um aficionado por futebol e por esportes. Eu gosto de receber meus amigos em casa. Tá? Eu gosto gosto de cinema e gosto bastante de viajar. Então, temos várias facetas na vida. Maravilha! Estudando um pouco a sua história, eu percebi como foi, interessante o fato de que o senhor saiu de Várzea Alegre, interior, até se tornar secretário de saúde de Pernambuco. Me conta um pouco sobre como foi essa jornada. Tá. Eu saí do interior do Ceará, na minha querida Várzea Alegre. Eu tinha 14 anos, completei 15 anos já morando em Recife. Hoje a gente tem uma facilidade de escolas e pelo interior, mas no meu caso, na minha situação, nós não tínhamos opção. Certo? Só tinha que sair realmente. E vim para cá, fui estudar no glorioso Colégio Salesiano, depois fiz faculdade. Passei no vestibular, vocês não sabem o que é isso, mas era o antigo Enem. E cursei medicina na Universidade Federal de Pernambuco. Tá? Foi uma trajetória construída gradativamente. Já que eu estou falando para estudantes, eu sempre vivi com muita intensidade em cada momento. Então, se eu era estudante de medicina, eu vivi isso. Se eu estive no internato, eu vivi isso aí com muita intensidade. Intensidade no sentido de aproveitar as oportunidades, intensidade no sentido de estudar bastante, certo? De aperfeiçoar com o plantão, de aprender com os mais experientes. Está sempre disponível. Então, e aí a trajetória foi acontecendo com residência médica, que eu acho fundamental na vida de todas as pessoas. Fiz uma programação de uma carreira acadêmica com mestrado e doutorado, que acabou, de alguma forma, não acontecendo na minha vida. Outro conselho a partir de agora, certo? A vida vai levar vocês para diversos caminhos, nem sempre vai ser o que vocês vão planejar, e a vida acabou me levando para a gestão. Eu fui trabalhar. Em 2012, entrei no governo de Pernambuco para trabalhar na construção de alguns hospitais, na recuperação do Hospital do Câncer, e esse trabalho me levou a ser secretário estadual de saúde de Pernambuco e depois tudo isso. Então, eu acho que é construção lenta, é construção gradual, é consistência, é adaptabilidade, é resiliência. Esses são os recados que eu posso dar para vocês. Eu acho muito interessante porque, às vezes, a gente enxerga quem a pessoa se tornou, mas não toda a trajetória e toda
o caminho que fez até chegar, né? Então, é bom, é importante que as pessoas conheçam também essa forma, né? Se o senhor pudesse encontrar hoje, então, aquele jovem, como está mencionando, aqui, como se ele tivesse, que sonhava com tudo isso e que hoje já galgou bastante coisa, né, dentro do que esperava, o que é que o senhor diria para ele em relação a tudo isso? Para ele é ser menos ansioso. Para ele... Porque, de alguma forma, na idade que vocês estão, tá? Tem muita interrogação, tem muita dúvida, tem muito questionamento do que vocês vão fazer. E eu também tinha isso. Que especialidade eu vou fazer, que parte eu vou fazer, que caminho eu vou trilhar, vou fazer uma residência, não vou trabalhar direto. Então, tem uma série de dúvidas. Isso gera ansiedade, isso gera preocupação. Então, eu diria que para aquele jovem lá, ser menos ansioso. Trabalhar do tanto que trabalhou, estudar muito como estudou, mas ser menos ansioso. Massa. E dentro dessa questão toda de uma trajetória bem feita, com inúmeros momentos de desafio, quem foram os seus grandes inspiradores, as pessoas que você vê? Esse me ajudou até chegar na oncologia ou ultrapassar alguns momentos? Quem que você tem como inspiração, assim? Eu acho que isso é uma característica que eu tenho, que eu gosto muito. Eu chego nos lugares, eu tento identificar quem são os bons profissionais, quem são as boas pessoas, quem faz as boas práticas médicas. Então, eu me aproximei de diversos professores, certo? Os dois mais marcantes foi o doutor Adonis Carvalho, que era um patologista, fez o primeiro registro de câncer no Brasil, era um patologista com formação, inclusive, no MD Anderson, que é o maior hospital de câncer do mundo. O doutor Everton de Abreu Lima, que foi um pai que praticamente me adotou, mas teve várias pessoas, né? O doutor Cícero Ferreira, que era um obstetra lá do CISAM, era muito colega do meu pai. Doutor Remígio, vários professores. E depois na formação médica, diversas outras pessoas. Tá? Norma Filgueira, Paulo Sampaio, Ricardo Bandeira, Sérgio Gondim, todos eles me ajudaram bastante e eu copiei muita coisa do dia a dia para eles. E teve também o meu próprio pai, certo? Que era um médico no interior, um médico multiprofissional que fazia... Eu presenciei meu pai no interior, fazendo parto, pegando a criança e dando anestesia. Ou seja, outro tipo de profissional médico, né? Então, todos eles me ajudaram a ensinar a fazer realmente o que deve ser feito, o que é certo. E em qual momento o senhor percebeu que era a oncologia que o senhor queria fazer? Qual foi esse momento? Olha, acho que foi a convivência com duas pessoas que eram Dr. Adonis e Dr. F. de Abreu Lima, mas vamos lá, eu me formei no começo da década de 90 e a oncologia praticamente não existia, tá? Não tinha prova de residência, não tinha, enfim. Então, a oncologia é uma das especialidades mais novas que existe. Naquela época não tinha praticamente tratamento. Hoje os tratamentos oncológicos evoluíram de uma forma absurda, graças a Deus, graças à ciência, mas praticamente não tinha. Então, a convivência com esses dois médicos, a forma como eles tratavam os pacientes, a forma como eles tratavam a ciência, a forma como eles estudavam, foi o que fez para isso. E aí, eu tinha dúvida, fiquei em dúvida entre nefrologia, infectologia e oncologia. E a minha decisão foi porque eu achei que a oncologia ela ia ter um espaço muito maior. Ela ia crescer, tanto do ponto de vista de qualidade, quanto de quantidade de pacientes, quanto de qualidade do atendimento. Então, essa foi meio que a minha aposta. Ao longo que você foi citando os grandes incentivadores e apoiadores, eu fiquei pensando que não apenas o conhecimento eles podem ter transmitido, como também conhecimentos muito importantes sobre humanização do atendimento, sobre acolher aquele paciente, sobretudo numa área como a oncologia, que eu acredito muito que ser bom é acolher, ser bom é tratar com humanidade aquele paciente que está na tua frente.
Então, eu fiquei pensando em técnicas no caminho junto. Na sua visão, qual foi uma situação, uma história que realmente transformou a sua vida e a forma de enxergar a medicina a partir desse caminho na oncologia? Eu teve vários episódios muito marcantes, né? Eu citei aqui meu pai. Quando eu tinha 10 anos, eu vi meu pai colocar um cara que tinha levado um tiro num carro e ele ir abraçado com um cara para levar para um outro centro, porque era uma cidade pequena que não tinha nada. Então, isso foi muito marcante para mim. Certo? Dentro da oncologia, certo? Eu vi várias pessoas tocar na mão do paciente. Eu vi várias pessoas escutar o paciente. Mostrar que se importa, olhar no olho da pessoa. Você falou em humanização, certo? Eu acho que a oncologia é a base disso, mas toda a medicina precisa. Na verdade, todos os profissionais precisam ter um olhar mais humano na execução. Nós estamos nos tornando muito técnicos, certo? Hoje os profissionais olham mais para o computador, certo, do que para as pessoas e profissionais de uma maneira geral. Então, eu acho que a humanização é um caminho necessário para todas as profissões, para a medicina muito mais ainda, para os profissionais da área de saúde muito mais e para a oncologia também. Agora, puxando um pouco para a realidade da oncologia, como é que fica o emocional trabalhando com pacientes oncológicos? A gente recebe um treinamento específico para isso, tá? Caramba. No começo, que eu comecei a trabalhar com oncologia, era muito difícil você dar o diagnóstico. Eu tinha muito difícil, quando a doença do paciente recidivava, voltava, eu tinha muita dificuldade, porque aí você já tinha um certo contato, uma certa proximidade com o paciente, mas você faz um treinamento específico para isso, certo? Um treinamento de como se dizer as coisas, como fazer a comunicação, como fazer uma comunicação com humanização, com atenção, sendo assertivo, não negando a informação, também não agredindo as pessoas, respeitando o limite de cada paciente. Tá? Então, a vida é uma experiência. Tá? Eu sofro com os pacientes, eu lido com os pacientes, mas é um sofrimento no sentido de ajudá-los. Então, vocês estão aqui, vocês são estudantes de medicina, vocês vão ser profissionais, vão ser residentes, vocês vão fazer curso de especialização. Em todo esse curso vai ter todo esse tipo de treinamento que é específico para isso. Estava conversando aqui com vocês, alguém dizendo, eu estou no próximo ano no internato. Já no internato vocês vão dar de cara com essa realidade, certo? De aprender a falar mais claramente com os pacientes. Eu imagino, porque o diagnóstico, ele não é uma palavra solta. Ele chega e ele transforma a realidade, inclusive não só do paciente, como da família. E aí gera insegurança, gera, né, dúvida em relação ao futuro, quanto tempo, né? Às vezes se é alguém que está à frente financeiramente, por exemplo, da família, como é que vai ser a nova realidade. Então, de fato, traz inúmeros questionamentos que abrem a porta a partir do diagnóstico. Mas que o diagnóstico é uma parte de uma mudança muito radical na vida daquela família, né? Uma percepção minha. Mas, dentro da tua clínica, de uma forma mais... talvez uma experiência, uma situação que você já viveu, que teve essa necessidade de comunicar, de se readaptar, de como você comunica? Segue algum protocolo? A oncologia ela se modificou, principalmente nos últimos 10 anos. De uma doença que era praticamente fatal, hoje ela é uma doença que tem tratamento na grande maioria dos casos da oncologia. Os Estados Unidos já atingiu 73%, certo? De sobrevida entre 5 e 7 anos, que é o que se considera, entre aspas, eu vou repetir várias vezes, entre aspas, que se considera cura ou controle da doença. No Brasil, isso já atingiu 65%, 68%. É um número que já está muito alto. Então, hoje tem a perspectiva é um pouco diferente. Mas você tem toda a razão, é uma doença impactante. Tá? É um nome impactante, é uma doença impactante, ela vai modificar a forma como a pessoa
lida com a família, lida com o trabalho, lida com toda a situação. O que eu digo claramente é que toda família tem a sua nuance, toda família tem as suas características, você precisa respeitar. Toda família tem a sua espiritualidade, tem a sua religiosidade, tem crenças, tem uma série de coisas. E tudo isso vai estar posto. Né? Você tem que passar segurança para o seu paciente, jamais mentir ou qualquer coisa desse tipo. Você tem que passar segurança para o seu paciente. Você tem que passar proximidade. Eu estou aqui do seu lado para enfrentar isso. À medida que você vai conquistando a confiança dos familiares, a confiança essas outras pautas vêm. Né? Tem independência familiar, tem independência financeira, e você vai tentando, de alguma forma, ajudar, certo? Logicamente, preservando aí toda a questão da relação médico-paciente, do que, enfim, os preceitos da boa conduta médica. Mas cada situação é uma situação específica. Atenção, ouvido aberto, escutar o paciente, não negligenciar, nada é insignificante, ouvir. Né? Eu acho que os profissionais, de uma maneira geral, estão escutando pouco os seus clientes. E quando eu digo profissionais, de maneira geral, são todos, tá? Eu acho bem interessante que você traz, a partir do diagnóstico, o caminho que o médico vai traçar junto com o paciente, né? Não apenas focar ali no momento, mas no vínculo, na confiança e na segurança, né? Que são 3 palavras fortes que você trouxe na resposta e que, de fato, me faz pensar que ali é o caminho que o médico começa a pegar na mão do paciente, mas confirma para ele que ele não está sozinho. Ou seja, a doença pode ser sua, mas a trajetória que você vai trilhar não é. Exatamente. Nesse caso, estaremos juntos para que você possa ter uma facilidade maior ali do teu tratamento. E diante de uma doença que o médico tem tanta limitação, às vezes, do que oferecer, cada vez menos, tudo bem, mas ainda há uma limitação, a humanização fica como uma resposta daquilo que pode ser feito. Que às vezes a medicina, né, é um pouco ingrata nesse sentido, de possibilidades. Então, como é que você acredita que realmente isso pode ser feito na tua prática, no cotidiano? Como que você vê isso? Eu acho que isso é a base. Né? Eu acho que isso é a base da relação médico-paciente. Eu acho que isso é a base do nosso trabalho. Primeiro, você tem que proteger o paciente. Né? Prima não série, antes de tudo, certo? Não faça mal. Nada. E muitas vezes a forma como você fala, a forma como você age, a forma como você... Isso é marcante na vida do paciente. Você pode até não curar ele, você pode até não modificar a trajetória de uma doença gravíssima, mas você pode tranquilizar, você pode amenizar, além dos sintomas, todo o sofrimento psíquico. E eu acho que essa é a função número 1 do médico. Porque essa daí, certo, ele tem... As outras, como você disse, tem uma doença mais limitada do que a outra. Tem doenças, câncer de mama, que foi a neoplasia que mais evoluiu, a taxa de cura já passou de 93%, 94%, é muito alta. Tem outras que são mais limitantes, mas proximidade, atenção, eu vou repetir várias vezes, escutar com clareza, tá? Escutar entendendo. Olhar e escutar, né? Olhar e escutar, certo? Saber que ele tem uma demanda, saber que, né? Saber que aquilo ali tem uma vida, tem uma série de pessoas do lado, tem umas pessoas próximas, tem pessoas que dependem, ele depende de outras pessoas, enfim. É interessante porque você traz, né, algo que vem como um sofrimento muito grande, que é a percepção dele sobre a doença, mas também trouxe fatores que podem facilitar. Falou da humanização, mas também da espiritualidade. E eu penso na espiritualidade, o bom humor, a capacidade de resiliência. Qual que você acha que é a diferença de um paciente que trata a doença como algo que pode, inclusive, crescer com ela? A gente vê casos de, inclusive, pessoas públicas que passam, através do adoecimento, a enxergar a vida e o mundo de uma forma diferente.
Então, ele não apenas recupera depois do adoecimento, como ele consegue nascer com uma nova pessoa, às vezes com uma visão mais positiva sobre a vida. Qual é a diferença para esse paciente, por exemplo? Existem estudos bem claros sobre isso, né, que as doenças que tem, assim, que são consideradas mais graves, elas provocam transformação nos pacientes. Os pacientes não saem do mesmo tamanho ou do mesmo jeito que entraram na doença. Isso está bem claro. E o câncer é uma dessas doenças. E ele vai se impactar de alguma maneira, tá? E isso modifica a forma como ele vê a vida, modifica a forma como ele... Muitos alteram seus próprios valores, seus próprios princípios, tá? Eu já tive um paciente que era um mega empresário, que trabalhava praticamente todos os dias, certo? E ele passou a modificar, continuou sendo empresário, continuou trabalhando, continuou fazendo o seu trabalho, mas ele modificou a vida dele, certo? Para dedicar boa parte do tempo dele a ajudar algum grupo de pessoas. Teve um outro paciente que fez uma trajetória de se reaproximar dos familiares que ele tinha se afastado. Então, são doenças muito impactantes e elas vão modificar a forma como as pessoas encaram a vida. E cabe a você, como médico, ir identificando essas coisas e ajudando essas pessoas. Tá? Passando calma, passando tranquilidade. Né? Então, assim, se ele fez alguma coisa que não foi legal, você pode ajudar ele a passar por isso, a consertar essas trajetórias, sem necessariamente agredi-lo ou julgá-lo ou fazer alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que o câncer tem, sim, um impacto que modifica as pessoas, com toda certeza. Eu acho interessante porque você falou, né, no impacto na família, e a primeira imagem que muitas vezes a gente pensa é no diagnóstico: a família se despedaçou. Muita gente começa a pensar assim, por N razões, seja concreta, financeira ou não, mas existe algo que faz, posteriormente, um elo familiar. Talvez uma nova organização. A partir de agora, fulano leva para o tratamento, fulano acompanha na quimio, fulano faz alguma coisa. E nasce, para mim, talvez, pensar numa nova gestão familiar dentro daquela realidade, né? Com um novo tratamento, com a nova realidade mesmo. Então, trazer a família para o tratamento é uma das possibilidades para ir conduzindo esse tratamento da melhor maneira possível. Então, estabelecer um elo e estabelecer um vínculo, um plano terapêutico, talvez, contando com o apoio daqueles pacientes. Como que você consegue fazer isso nessa realidade? Você tem que, antes de tudo, você tem que respeitar os limites do paciente e os limites da família, tá? Tem pessoas e tem famílias que isso vai sim acontecer. Elas vão se juntar e a maioria se junta em torno daquela causa e vão realmente para a luta, para a briga com os pacientes. Mas primeiro, entenda essa dinâmica, porque isso pode não acontecer de início, pode nem acontecer, pode acontecer com o pai, pode demorar a acontecer. Então, isso você tem que ir meio que respeitando essas limitações. Antigamente, você tinha que trabalhar mais a família para o sentido da perda. Hoje, você trabalha muito mais para trazer a família para dentro do tratamento, porque os tratamentos evoluíram e hoje eles existem e eles são eficientes. Então, cabe muito ao nosso papel hoje em dia, né, inserir a família dentro do tratamento. E uma outra coisa que eu acho fundamental, certo, é fazer com que o paciente tenha vida durante o tratamento. Isso a família vai ser fundamental. Então, não estigmatizar o paciente e colocar dentro de uma... Está tomando quimioterapia, não pode sair de casa. Pode ir para o cinema, pode ir para o shopping, pode ir para a casa dos amigos. Enfim, a maioria deles trabalham, certo? E já tem dados, você citou a Sociedade Americana de Oncologia. Clínica ASCO, certo? Ela tem dados bem documentados, ela tem painéis internacionais que mostram claramente que quanto mais próximo o paciente estiver da sua vida normal que tinha antes, melhor vão ser os resultados. Muito interessante, né?
vínculo, inclusive, que o médico cria com aquele paciente me faz pensar que alguma coisa permanece no médico também. Talvez esse movimento aí de mudança de vida, de terminalidade, você citou também a Florence, né? Que é um ambiente onde isso acontece com uma força muito grande, né? O tratamento paliativo aí também às vezes está associado. Cria uma transformação no médico. Então, qual é que você acha que no ser humano Irã hoje tem, você diz, nossa, isso eu devo à vivência que eu tive com o meu paciente, a esse caminho que eu trilhei, eu sou grato por ter adquirido isso para mim. É uma coisa que a oncologia me ensinou bastante, foi a ser simples. Foi a ser simples, a buscar simplicidade e perder menos tempo com coisas, enfim, menores e ser maior, ser igual. Né? Porque realmente essas doenças são extremas, né? E elas batem na porta muitas vezes nos momentos... Sem pedir licença. Momentos mais inesperados. Então, toque a sua vida da forma melhor que você puder, sendo a pessoa melhor que você puder, certo? O que o câncer me ensinou foi ser uma pessoa simples, a tentar estar de bem com a vida todas as horas. Logicamente, isso não existe, não é passe de mágica, mas é o que eu tento fazer. Você citou aqui uma Florence, tem vários momentos. A Florence é uma clínica especializada em cuidados paliativos, mas também em reabilitação do paciente. Porque, como eu disse a você, a oncologia trabalhava muito a questão de paliação, trabalhava muito. Hoje, certo? A gente se preocupa muito em reabilitar o paciente, em colocar o paciente oncológico. Isso serve para neurologia, isso serve para ortopedia, para cardiologia, para todas as especialidades. Hoje, a funcionabilidade, a reabilitação, certo? É o papel decisivo e fundamental. Porque os tratamentos estão surgindo, eles estão desenvolvendo brutalmente a cada dia. E isso vai ser uma tônica, vocês já estão presentes várias, da época que vocês fizeram a prova do Enem para cá, na oncologia eu já posso citar uma revolução que foi os imunoterápicos. Na medicina eu posso citar a revolução, certo, dos análogos do GLP-1, ou seja, assim, as chamadas canetas emagrecedoras. Assim, você vai ter vários impactos, porque a ciência evoluiu brutalmente. Eu acho muito interessante como a oncologia ela fala sobre finitude, mas ao mesmo tempo fala muito sobre a vida. E durante esses 6 anos de formação, teve algum paciente que marcou nessa sua trajetória? Vários pacientes. Aprendi demais com eles. Enfim, eu não posso citar o nome, mas enfim, já tive pacientes com 14 anos, já tive pacientes com 90 anos. Já tive um paciente com 94 anos que olhava para mim e dizia, olha, eu não posso morrer, eu não quero morrer. E ficou bom, ele tinha um tumor de próstata e ficou com a doença controlada durante muito tempo. Ele faleceu com 101 anos, enfim, de outra coisa, de uma infecção. Mas eu aprendo todo dia. Por isso que eu volto a repetir. Se você escutar, se você der atenção, se você der proximidade, ele também vai lhe ensinar e vai lhe ensinar muito. O que é que você queria, pensando aqui, que esses pacientes soubessem sobre o Irã humano? Né? Eles sabem muitas vezes aquele currículo que a gente iniciou falando, por isso, inclusive, eu contei o que é que tem além daquilo. Mas se eles pudessem saber de você, além daquilo, o que é que você diria para eles sobre a sua humanidade, sobre a sua função ali, junto, par com eles? O que eu queria que eles soubessem, principalmente, é que eu estou lutando todos os dias por eles. Eu faço gestão hospitalar, além de ser médico, trabalhar na assistência. Mas eu luto para o hospital ser melhor, eu luto para o hospital ter mais qualidade, para ter mais tecnologia, para ser mais humano, para ter mais atenção, certo? E você perguntou mais pelo lado pessoal, tá? Também, eu não gostaria que eles soubessem que eu sou uma pessoa de bem com a vida.
Né? E quando a gente é de bem com a vida, fica mais fácil a gente tratar os outros da melhor forma possível. Essa pergunta veio justamente para uma outra, que é, hoje, o futuro médico que está se formando, como que ele pode desenvolver isso? Como é que você acha que a gente pode adequar a nossa formação acadêmica a algo que vai chegar justamente na humanidade desse ponto, que vai poder caminhar com a gente ao lado dos nossos pacientes? Bem, como eu disse a você, a trajetória médica, não adianta você querer ser antes do tempo o que você não vai poder ser. Então, agora, como estudantes de medicina, vocês têm esse debate. Você está fazendo um debate aqui, que você está puxando pela humanização, você está puxando pelo lado humano da pessoa. Você já me provocou sobre isso, certo? Continue fazendo isso. Quando você for interna, continue fazendo isso. Continue identificando aquele profissional que está tratando. Uma enfermeira que está tratando bem o paciente, um médico que está tratando bem, a fisioterapeuta que está tratando bem, os familiares que estão tratando bem, os que não estão, tá? São com eles que você vai aprender a ser humano, a ser atento, a ser... Leia, estude, tudo está escrito nos livros. Agora vocês têm uma facilidade, você está com um tablet aí na sua mão, que tem uma perspectiva. Se você botar, Mara, você fizer uma consulta, tá? Me dê os 10 principais trabalhos que falam sobre humanização. Isso vai cair do céu para você. Isso é uma característica da geração de vocês. A gente, de qualquer forma, não tinha isso. Né? Então, você tem que buscar, você tem que se desenvolver. Se quer humanização, você tem que desenvolver ela em você. Sim. Se você quer ser um baita no cirurgião, você tem que desenvolver em você. Se você quer ser oncologista, você tem que desenvolver. Se você quer ser infectologista, você tem que desenvolver. Então, é estudar, Flor. Senta e estuda. Eu acho bacana que é visível, né? Depois de tantos anos de formado e de caminho, como você ainda permanece, talvez cada vez mais, né? Se pensar de uma outra via, interessado, crescendo, se dedicando, né? Com combustível aí visivelmente vivo para fazer acontecer ao lado dos pacientes. Então, a gente está chegando no último bloco, que é propósito, legado e futuro. E aí, qual o legado hoje que você gostaria de deixar para Pernambuco, que você realmente acredita que é isso que eu quero permanecer aí? O legado que eu queria deixar para Pernambuco era a qualidade de gestão. Né? Eu sou uma pessoa hoje que faço gestão dos hospitais, e o legado que eu queria deixar, a mensagem, que foi o que eu fiz aí também nos últimos 10 anos como gestor dos hospitais, era deixar a importância de você ter serviços médicos de alta qualidade. Tá? Hospitais, clínicas, UPAs. Então, se eu pudesse ser lembrado como uma pessoa que contribuiu para isso aí, e como médico, essa característica de estar presente na vida dos pacientes e dos familiares. Eu queria deixar essa marca e essa lembrança. É importante, né? É justamente isso que, inclusive, fica para os outros. Né? Gestão e tudo, e qualidade faz com que não apenas os seus pacientes sejam beneficiados, como os pacientes de colegas e futuros colegas, né, sejam também beneficiados por algo que você tem feito hoje. Então, para finalizar, como você gostaria de ser lembrado pelas pessoas? Vamos lá. Oi, você vai perguntar uma coisa? Não, eu gostaria de ser lembrado por isso, como uma pessoa que contribuiu para fazer o sistema de saúde e os hospitais melhores, tá? E como uma pessoa que atende bem os seus pacientes, que luta pelos pacientes, que estuda caso por caso, situação por situação. Não é porque você estudou um paciente com câncer de pulmão semana passada, o que vai vir agora tem características diferentes, tem nuances, tem variáveis diferentes, que você deve para ler, sabe? Então, é isso, a mensagem que eu deixo para vocês, novos estudantes de medicina, novos internos, novos médicos, é essa. Certo?
tratem a medicina com a máxima de qualidade, com o máximo de respeito possível, o máximo de dedicação possível ao paciente e à causa e a vocês. Eu achei muito interessante que o senhor comentou que a gente está aqui com o tablet na mão e que tem tudo com mais facilidade. E, infelizmente, a gente está vivendo uma era de fake news, desinformação. Jesus. E para o senhor, qual é o pior fake news que tem sobre o câncer? O fake news tem no câncer, toda semana tem um novo. Toda semana tem um novo. Vou dizer uma coisa para vocês, existe uma indústria por trás de algumas situações médicas. Né? Existe uma indústria por trás da beleza, existe uma indústria por trás da questão do uso de hormônio, existe uma indústria por trás de impotência sexual, teve durante muito tempo, queda de cabelo, certo? E o câncer também, ele é usado por algumas pessoas para isso. Então, fake news tem toda hora, meu anjo. Babosa, veloz, cogumelo do sol. Novidade agora é a ivermectina, que voltou das cinzas depois da Covid. Eu estou falando assim porque é uma coisa que machuca os pacientes. Eles leem aquilo ali, eles acreditam que aquilo ali é verdade e machucam os pacientes. Tá? E a gente trabalha arduamente para... Eu comecei a fazer pesquisa na minha vida, mas parei há muito tempo. Mas os pesquisadores estão dedicando horas e horas e horas e horas a descobrir alguma coisa que seja efetiva. Certo? E fake news é uma coisa completamente absurda. Né? Todas as horas, todos os momentos, todas as horas, você entra em alguma rede social, agora a moda é aula em todo mundo ensinando tudo sobre caneta emagrecedora. Então, você encontra de todo tipo de profissional dando opinião sobre caneta emagrecedora, certo? Que estão dando excelentes resultados, que vão impactar, inclusive, saúde pública, mas precisam ser bem usados como qualquer coisa dentro da medicina, como qualquer tratamento dentro da medicina. Então, a oncologia é um prato cheio para fake news, porque as pessoas estão com muito medo, elas estão muito ansiosas. Então, elas costumam, certo, acreditar, abrir o leque de acreditar nas coisas. E você tem que respeitar o paciente também. Tá? Você tem que respeitar as crenças dos pacientes. Então, eu queria finalizar agradecendo a doutora Irã Costa por estar aqui com a gente. Um fato curioso é que conheço a doutora Irã há muitos anos, muitos anos. E, além de tudo isso, eu tenho uma gratidão por ter me apoiado no caminho da medicina muito antes de estar aqui. Então, uma alegria muito grande como apresentadora poder estar dividindo esse momento, né, essa bancada. Então, é uma alegria muito grande para mim. Eu gostaria de pedir para que curtam, comentem, compartilhem o vídeo. Espero que esse vídeo possa chegar em muitas e muitas pessoas. É um conhecimento válido para os médicos, mas também para os pacientes que estão aí nessa luta, para poderem conhecer e tudo mais. Doutor Irã, se quiser deixar seu Instagram ou alguma mensagem final para quem está assistindo, fique à vontade. Vamos lá. Primeiro, agradecer a Valentina e a Cecília. Tá? Agradecer ao podcast Juntando os Pontos. É muito bom que vocês façam isso. É muito bom que vocês abram essas discussões. A medicina é um mundo vasto demais e precisa que vocês tragam. É muito bom essa interação. Diferença de idade brutal aqui, a gente conversando sobre coisas, certo? Eu não vou deixar meu Instagram porque eu não sei, mas eu tenho. Tá, mas a idade é diferente da forma como enxerga as redes sociais. Mas eu tenho um LinkedIn, tá? E tenho o Instagram. Tá? Meu consultório é no Memorial São José e no Hospital Esperança. E eu trabalho em vários lugares, enfim. E mais uma vez, obrigado aí pela agradável noite. Obrigada.